Esta sessão, sem dúvida alguma, era um dever do Senado Federal, dever em nome do nosso país, dever em nome do Senado Federal, representante da Federação e do povo brasileiro, e dever que nós temos com a cultura brasileira, cuja um dos pontos de referência é, sem dúvida, a Biblioteca Nacional. A vinda da família real portuguesa para o Brasil, que fugia dos exércitos napoleônicos, transformou o país e acabou nos levando à própria independência. E no meio da bagagem desordenada que nos veio nos anos seguintes, trouxe-nos um tesouro, que foi a Biblioteca Real. Foram 3 cargas, uma em 1810 e 2 em 1811, com os 60 mil volumes que formavam a Real Biblioteca da Ajuda. Na Memórias do Marquês de La Fronteira, ele conta como foi aquela saída atabalhoada da família real de Lisboa. Mas uma das coisas que eles não se esqueceram como primordial para a vinda para o Brasil foi justamente os livros. Em busca de um lugar, que primeiro foi o problema, para armazenar o precioso acervo, o príncipe regente Dom João, ordenou em 29 de outubro de 1810, a data exata dos 200 anos, que se acomodasse onde haviam sido as catacumbas do convento do Carmo. Minha real biblioteca, instrumentos de física e matemática, dizia ele, fazendo-se à custa da real fazenda toda a despesa conducente ao arranjamento e manutenção do referido estabelecimento. Esta data, portanto, é a data que nós consideramos a data de fundação da biblioteca. Real Livraria, Livraria Real, Livraria Régia, Real Biblioteca, Biblioteca Real, eram todos nomes usados pela extraordinária coleção que viera sendo juntada ao longo da história de Portugal, desde João II, aquele dos versos de Pessoa, que respondia ao monstrengo, que queria vedar o fim do mal aos portugueses, e ele dizia: manda à vontade que me ata ao leme, é o rei Dom João II. O rei reunira os livros de Dom João I, de Dom Duarte, Dom Afonso V, de Dom Manuel, mas o grande impulsionador da Real Biblioteca fora Dom João V, que na metade primeira do século das luzes comprara bibliotecas inteiras do estrangeiro. Mas no começo do reino do seu sucessor, Dom José, aquele que teve a infelicidade de presenciar o terremoto de Lisboa de 1755, viu grande parte da Biblioteca Real se perder. Cabe ao restaurador da cidade, o Marquês de Pombal, promover a formação de uma nova biblioteca, que foi depositada no Palácio da Ajuda, comprando coleções sobreviventes ao desastre e estabelecendo uma espécie de depósito compulsório, que naquele tempo o livro que era do depósito compulsório era chamado, inexplicavelmente, de propina. O principal acervo foi o do abade Dom Diogo Barbosa Machado. Depois continuaram a ser juntadas livrarias privadas à Biblioteca Real, inclusive a do Colégio de Todos os Santos, que os jesuítas, cuja sociedade havia sido dissolvida por Pombal, mantinham na ilha de São Miguel, nos Açores. No começo do século XIX, a Biblioteca Real contava com mais de 100 incunábulos, que são livros impressos no século XV. Entre eles, 2 exemplares da Bíblia de Mongúncia, de 1462, feita por Fust Schoffer, ex-sócio de Gutenberg. Entre muitas edições raras, mapas e gravuras, foi a coleção que veio para o Brasil, como já disse, em 1812 e 1811, num total de 317 caixas. Embora houvesse a ordem para instalar a biblioteca nas catacumbas do convento do Carmo, essa ordem não foi cumprida e ficou
no antigo Hospital do Convento, estendendo-se do andar superior, onde começara a se instalar, até o andar térreo, conforme determinava o aviso régio. A biblioteca, a partir daí, não pararia mais de crescer. Ainda em 1811, ela receberia uma importante coleção, a de Frei José Mariano Conceição Veloso. Em 1812, o príncipe regente determinava a vinda dos livros impressos na Oficina Real. E em 1815, era a vez de chegar a coleção de Manuel Inácio da Silva Alvarenga. Em 1818, a do arquiteto José da Costa e Silva. Voltaram a ser praticadas as chamadas propinas. Em 1858, a Biblioteca Nacional foi transferida para o Largo do Passeio, também chamada, naquele tempo, o Largo da Lapa. É o que está registrado no Guia do Rio de Janeiro para Viajantes de 1884, acrescentando que fora adquirida do governo português por 400 contos de réis, na realidade foram 800 contos, e que tinha cerca de 200 mil volumes. Em 1905, o presidente Rodrigues Alves, quando se comemorava o primeiro centenário da Biblioteca Nacional, ele mandou construir o prédio da Avenida Rio Branco, aquela joia da arquitetura colonial brasileira e que abriga tão valioso arquivo. Estamos encerrando as comemorações do seu bicentenário com uma réplica da grande exposição realizada pela própria Biblioteca Nacional em 3 de setembro de 2010 a 25 de fevereiro deste ano. Infelizmente, não foi possível, como desejávamos, trazer do Rio de Janeiro importantes originais. Mas, ao mesmo tempo que homenageamos a Biblioteca Nacional, damos uma reprodução virtual de algumas obras, reproduções facsimilares e obras da nossa coleção que correspondem às expostas na exposição original, dando oportunidade ao público de Brasília de conhecer essa extraordinária instituição brasileira. Alguns livros estão em destaques na exposição que nós vamos inaugurar depois dessa sessão. O primeiro, pela idade, é o Livro das Horas, de Dom Fernando, manuscrito de 1376, ilustrado pelo italiano Spinello Spinelli, e ele lembra, na exposição, o tempo em que os mosteiros tinham verdadeiras oficinas de reproduções de obras e as bibliotecas, mesmo as das grandes universidades, como a Sorbonne, se compunham, no máximo, de poucas centenas de exemplares. A revolução do livro de Gutenberg representou a soma de várias tecnologias, do tipo móvel ao papel, para constituir numa explosão impressionante da difusão do livro. No próprio século XV, em pouco mais de 60 anos, produziram-se mais de 8 milhões de incunábulos. Eles estão representados aqui pela Bíblia de Mongúncia que me referi, editada por Johann Fusten e Petro Stroffer, ex-sócios de Gutenberg, como também já falei. Este incunábulo foi a primeira Bíblia propositalmente publicada em 2 volumes, e o primeiro livro a trazer a indicação de data, lugar e nome dos editores do colofão. Eu, quando vi pela primeira vez esta Bíblia, também em Nova York, fiquei emocionado, tive vontade de tocá-la, porque o livro tem um gosto também tátil. Infelizmente, estava como um tesouro guardado cuidadosamente dentro de uma vitrine à prova de bala. Eu não estava armado. O Singularidades da França Antártica, também chamada Brasil, de André Trevet, de 1557, antecede o livro de Jean de Thémian, que a obra despertasse a cobiça sobre o Brasil, ou como diria Capistrano de Abreu, que os brasileiros conhecessem o Brasil. O livro é um retrato cru da organização social do país, fundamental para a composição do nosso passado. Tenho manifestado muitas vezes minha convicção de que tudo vai acabar, mas menos o livro.
Porque eu acho que o livro não é só o problema da tecnologia, que a tecnologia atual é uma tecnologia avançada. Eu acho que a tecnologia do livro é a mais avançada de todas as tecnologias. Por quê? Porque o livro não precisa de energia. O livro cai e ele não quebra. Pode ser levado por nós a todo e qualquer lugar. E no livro está registrado todo o saber, todo o amor e toda a fé. O livro é o verdadeiro difusor da cultura. O que fixa o conhecimento, o que torna iguais o pobre e o rico, o que concretiza a liberdade de expressão, a defesa de novas ideias. No livro nasce a revolução e a garantia dos direitos, no livro se preserva o passado e no livro também se propõe o futuro. No livro começa a computação. E não foi por acaso que o descobridor, o grande construtor da Microsoft, perguntado aonde ele tinha começado tudo aquilo, ele respondeu: no livro. Entramos no século XXI com o desafio de universalizar o livro. O caminho para uma civilização que seja digna desse nome passa pelo livro. Ele é que nos permite pensar nas relações Ocidente e Oriente, pobres e ricos, cristãos e muçulmanos. O livro abre a porta do conhecimento, da ciência e da arte. O livro transforma o efêmero e permanente, o humano em universal, em imortal. Eu sou suspeito para falar disso, porque se trata do meu maior amigo. A Biblioteca Nacional lidera hoje a difusão do livro no Brasil. Encontrei em seu diretor, Galeno Amorim, quando ainda não tinha essa responsabilidade, um grande parceiro em minha velha luta a favor do livro nesta casa. Há mais de 30 anos apresentei o projeto de incentivos culturais. É de minha autoria o projeto do Estatuto e a difusão do livro. Ajudou-me também a aprovação, o doutor Galeno, da Política Nacional do Livro, concretizada na Lei 10.753 de 2003, também de minha autoria, e com ele temos discutido o nosso projeto do Fundo Nacional do Proleitura, aprovado pelo Senado e que tramita na Câmara dos Deputados. A Biblioteca Nacional, em seu segundo centenário, é uma instituição voltada para o futuro. Seu programa de digitalização do livro, a informatização do seu acervo, a que se referiu o senador Giovanni Borges, tem um lugar especial, assegura um lugar especial da nossa biblioteca entre as grandes bibliotecas do mundo. A ela nós rendemos, portanto, a nossa homenagem. Sobretudo porque a nossa Biblioteca Nacional, ela é constituída de exilados, porque os livros fugindo das tropas de Napoleão, e aqui chegaram. E o rei voltou, mas eles quiseram permanecer no Brasil como brasileiros. A Biblioteca Nacional, portanto, agradece e acolhe esses exilados que servem há tanto tempo a cultura e a formação cultural desse país. Muito obrigado e vamos... Eu também não completaria essas palavras, senhora ministra, se eu não lembrasse os diretores da Biblioteca Nacional. Eu vou lembrar Josué Montello, que ali esteve, Eduardo Portela, Eugênio Gomes, Adonias Filho, grandes escritores brasileiros, Paulo Mendes Campos, Francisco Pereira da Silva, Ramires Galvão e até o Conde D. foi diretor da Biblioteca Nacional. E hoje nós temos, para completar essa lista, Galeno Amorim e a ministra da Cultura, Ana de Holanda, filha de um dos maiores escritores deste país. Muito obrigado pela presença de todos e está suspensa a sessão para que nós nos congratulemos e vamos nos dirigir à inauguração da exposição.